Glória a Deus. Obrigada, pessoal. Boa noite. Vocês estão bem? Amém. Sei que nós já oramos, mas eu gostaria de orar também. Vocês estão realmente bem? Como foi o dia? Amém. Eu acredito que assim como eu, você viveu várias coisas nesse dia. Não lembro nem como foi que eu amanheci. Mas esse é o dia que o Senhor fez e eu queria estimular vocês para, de alguma forma, vocês estarem inteiros. Porque essa não é uma noite comum. Sempre que, não é porque eu vou ministrar não, mas é porque sempre quando nós estamos, consagrados ao Senhor, não é incomum, não é natural. Então vamos orar. Tem uns que o Espírito está chegando, Pai, nós rendemos ações de graças ao Senhor. E nós nos consagramos nessa noite para ouvir do Senhor. Eu estou com expectativa de ouvir do Senhor nessa noite, Pai. Aquilo que está no seu coração. E eu oro, Senhor, para que a sua palavra, a palavra para esse tempo, possa chegar e encontrar, Senhor, corações abertos, desimpedidos. Eu oro para que a sua unção, Senhor, venha nos ensinar. Aquilo, Senhor, que eu não lembrar, aquilo que por algum motivo não for falado, que o teu Espírito possa tratar de forma pessoal, personalizada e mover, Senhor. O Senhor é livre para se mover nessa noite. Nós não vamos segurar o teu Espírito, nós não vamos engessar o seu mover, Senhor, mas nós estamos abertos e nós estamos sedentos para ouvir e se mover no Senhor. Nós estamos desejosos de entrar em um fluxo nessa noite, no fluxo do teu Espírito. Nós te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Então, não sei se você está visitando a igreja pela primeira vez ou se você já vem acompanhando, mas durante todo esse mês de janeiro nós estamos estudando, e trazendo ministrações direcionadas sobre oração. Esse livro foi passado para a gente e eu confesso para vocês que eu não conhecia esse livro. O curso de estudo da oração bíblica. Eu tenho da fé, conheço, mas esse aqui eu não conhecia. E quando eu comecei a ler as primeiras folhas, eu fiquei encantada. Então, não é só um merchandise no meio do culto, não. Procurem esse livro. Se vocês querem crescer em oração, se vocês estão desejosos de conhecer mais do Senhor, de se aprofundar nesse tema, o irmão Kenneth Hagin, esse livro é de Kenneth Hagin, ele fala que se você quiser ter orações respondidas, você precisa conhecer quais são as normas, as diretrizes que o próprio Deus deixou na palavra para a gente seguir. Amém? Então é muito importante conhecer quais são os fundamentos, os princípios da oração. E eu fiquei com uma missão de ministrar sobre um tema em 30 minutos. Mas eu creio que vai dar certo. Eu vou pedir a ajuda do pessoal da mídia para projetar um slide. Eu me organizei na minha cabeça, nos meus pensamentos, para ministrar durante 15 minutos. E depois nós vamos nos mover. Depois nós vamos orar, nós vamos praticar a palavra. Você passou um mês inteiro ouvindo sobre a oração. Então você está tinindo para orar. Amém? E a gente vai se mover, a gente vai começar, vai engatar uma marcha, mas isso vai durar por muito tempo em nossas vidas. Amém? Então, hoje eu quero ministrar um pouco sobre o Espírito Santo na vida de oração. Monique esteve ministrando na quinta passada sobre o que Jesus disse sobre a oração e muito do que eu vou estar trazendo nessa noite, remindo o tempo, é sobre o que os apóstolos e sobretudo o apóstolo Paulo falou sobre a oração, relacionando a vida de oração com a pessoa do Espírito Santo. Faz toda a diferença trazer essa pessoa, convidar a pessoa do Espírito Santo para a nossa vida de oração. Sem o Espírito Santo, meu irmão, a nossa vida de oração ela é engessada, ela é triste, ela é só um check, ela é só um negócio. Mas com o Espírito Santo, cada oração é uma experiência, cada oração é uma aventura, cada oração há uma revelação nova, fresca. A palavra fala sobre termos mesmo novidade de vida, e essa é a vontade de Deus para nós. E é o Espírito Santo que vai nos fazer mesmo entrar nesse fluir, nesse fluxo, no sobrenatural de Deus. Amém? Então, eu trouxe duas experiências. Eu acredito que é porque está congelado lá. Isso. Então, eu trouxe duas experiências. Não sei se vocês vão conseguir ver, mas eu vou citar para vocês.
duas experiências relacionadas ao Espírito Santo. Eu acho bem interessante partir desse ponto de partida, porque vai que tem alguém que nunca tenha escutado falar sobre isso, e a gente vai sair do mesmo ponto de partida, certo? Então, a primeira delas é o novo nascimento. Então, o novo nascimento é a experiência inicial da salvação. É quando o nosso espírito é reconectado com Deus. Quando você passa a ser uma nova criatura. A palavra fala sobre aqueles que estão em Cristo. Eles passam a ser novas criaturas. Né? Então, o novo nascimento é quando sobrenaturalmente, mesmo você continuando da mesma forma, com o mesmo cabelo, do mesmo jeito, mas o seu espírito, né? Você passa a ter uma natureza diferente, uma natureza espiritual, não mais uma natureza de pecado, de erro, tendendo para o erro mesmo, mas uma natureza espiritual. Então, arrependimento e perdão de pecados está relacionado a novo nascimento. Como eu já disse, é a experiência inicial da salvação. E nesse momento, né, em que nós confessamos ao Senhor Jesus como Senhor, como Salvador, nesse momento, o Espírito Santo passa a habitar no nosso espírito. E por isso nós somos reconectados com Deus. Nesse momento, nós recebemos o Espírito Santo e então nós somos habilitados a manifestar o fruto do Espírito Santo. Você pode ler isso, eu não vou ler porque eu não tenho tempo, mas lá em Gálatas 5 fala sobre o fruto do Espírito Santo. Esse fruto vai ajudar você a manifestar a sua nova natureza, que é a natureza do seu Pai. Então você vai começar a manifestar fruto como bondade, amor, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Assim que alguém nasce de novo, ele está pronto para manifestar isso. Engatar essa marcha de transformação mesmo. Então, transformação, né, e manifestar a nova natureza. Já o batismo no Espírito Santo é uma capacitação sobrenatural para testemunhar de Cristo. Então, no novo nascimento, você recebe o Espírito Santo no seu espírito. Mas o batismo, o Espírito Santo vem sobre você, para capacitar você, para qualificar você para ser uma testemunha de Cristo. Amém? Então, é uma capacitação sobrenatural. É um revestimento de poder. Nesse momento, né, de batismo com o Espírito Santo, ou no Espírito Santo, você recebe a plenitude do Espírito Santo. Você é cheio do Espírito Santo. Amém? E depois, na vida cristã, né, o batismo ele é uma experiência subsequente ao novo nascimento. Ou seja, você nasceu de novo. E depois você pode experimentar, acho que foi a Aurélia que nasceu de novo, foi batizada no Espírito Santo no mesmo dia, não foi? Então isso pode acontecer, né? Ou pode acontecer outros dias ou anos. Eu acredito que eu fui batizada no Espírito com meses depois de ter nascido de novo. Mas isso pode acontecer no mesmo dia que você decidir por Jesus. Amém? Via esse revestimento de poder. Então, você recebe a plenitude do Espírito Santo. E então, juntamente com esse ser cheio, com a plenitude do Espírito Santo, você também passa a estar qualificado para andar nos dons do Espírito Santo, os quais revelam o poder de Deus. E a evidência do batismo no Espírito Santo é o falar em línguas. Eu quero colocar dois trechos que vão exemplificar bem essa diferença entre novo nascimento e batismo no Espírito Santo. Próximo slide, por favor. Essa parte é bem rápida, é só mesmo para exemplificar. Eu vou pedir para você passar para o próximo, para a gente ganhar um tempinho. Pronto. Nesse trecho, a gente vai ver bem claro quando os discípulos nasceram de novo. Lá em João, no capítulo 20, no versículos 19 ao 23, está escrito: Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: Paz seja convosco. E dizendo isto, lhe mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. Então, lá em Atos, essa é a experiência em que os discípulos nasceram de novo.
A experiência em que eles nasceram de novo no seu homem interior. Amém? Lá em Atos, no capítulo 2, está escrito no versículo 1. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas segundo o Espírito lhe concedia que falassem. Então, depois desse momento de ser cheio com o Espírito Santo, de ser batizado no Espírito Santo, existe essa evidência do falar em línguas. E por que que eu estou trazendo tudo isso? Porque eu quero falar que existe algo mais profundo para nós experimentarmos. Algo que vai ser ativado com esse destravar do falar, da oração em outras línguas. Amém? Sabe, talvez você já tenha tido experiências com falar em línguas, talvez você já tenha sido batizado com o Espírito Santo, mas existem coisas mais profundas. Existem realidades que nós precisamos adentrar e provar e desfrutar mesmo. Amém? Próximo slide. Bem pequenininho. Deus vai ter que revelar para vocês, né? Amém. Deixa eu ver aqui. Como que eu posso fazer para tornar mais claro? Mas acho que não vai ter. Então vocês vão acompanhar comigo abrindo mesmo na Bíblia. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 14, no versículo 2, está escrito: pois quem fala em outra língua não fala a homem, senão a Deus, visto que ninguém o entende e em espírito fala mistérios. Então existe mesmo um outro nível na vida de oração, que é mais do que falar com o nosso intelecto, com o nosso raciocínio, com aquilo que a gente aprendeu. Mas é engatar mesmo uma marcha e falar mistérios com o Senhor. De falar segredos com o Senhor. De ser aconselhado pelo Senhor. Amém? No tempo da pandemia, a Aurélia nos deu a missão de, em 1 hora do nosso dia, nós investirmos orando. E a direção era orar em línguas. Vocês vão orar em línguas, 1 hora por dia, dentro do expediente de vocês. Eu trabalho aqui na igreja em tempo integral. E eu sempre falo isso, né? A princípio, a gente saía mais cansado nos queixos, nos pés, que eu oro andando, né? E se passaram alguns meses, a gente orando em línguas, falando em línguas, né? E a princípio era quase mecânico, automático. Mas depois de alguns dias, aquilo pegou. Aquela oração pegou. Aquele tempo de comunhão com o Espírito Santo pegou. Né? E nós vamos fazer 4 anos agora, no dia 17 de fevereiro, orando em línguas. Orando em línguas. Orando em línguas. E sabe, às vezes a gente começa orando em línguas e então Deus traz uma revelação, Deus traz alguma demanda de oração. E uma das coisas que eu venho experimentando nesse tempo é justamente isso. Muitas vezes eu chegava na sala, né, com a expectativa de orar os meus pedidos de oração. De mostrar ao Senhor a minha lista de demandas de oração. Aquilo que eu achava, às vezes, né, tão piedosa. Colocava as nações, os continentes, o povo. Mas então eu percebi que ao orar em línguas, eu era sintonizada com a vontade de Deus para aquele tempo de oração. Então as demandas já não eram somente minhas, embora mesmo orando por coisas que não eram só minhas, coisas na minha vida começaram a se ajustar, a se alinhar, a serem convergidas, sabe? E sabe o que é mesmo experimentar? Entrar, né, em um ambiente de oração, que não é mecânico, mas é um fluir. Tem dias que você vai chorar e se derramar. Tem dias que você vai se mover, vai entregar palavras, vai terminar e mandar um áudio para alguém inspirado. Tem dias que você vai só receber da parte de Deus. Ser quebrantado. Sabe, a oração está para nós como o oceano está para a vida marinha. Nós precisamos aprender a orar.
Sabe, é o que eu acho muito intrigante, curioso, né? Os discípulos, durante aqueles 3 anos, convivendo com o Senhor Jesus, ouvindo da parte de Deus, né? Vendo todos aqueles milagres, todas aquelas coisas acontecendo, paralíticos andando, leprosos sendo curados, né? Manifestações extraordinárias do poder de Deus. Mas aquilo que eles pedem para que Jesus ensine para eles é como orar. Por que será? Porque a oração é importante demais. A oração nos ensina a estar sincronizado, sintonizado com a vontade de Deus para aquele tempo, para o próximo mês, para a próxima estação, para esse dia que se chama hoje. Sabe, às vezes a gente entra num ritmo tão acelerado de viver tantas coisas, de vivenciar e tantas coisas competindo pela nossa atenção, que a gente esquece de parar. E eu entendo, a palavra fala sobre isso, de orar em todo o tempo. Orar sem cessar. Isso está escrito lá em 1 Tessalonicenses. Orar sem cessar. Esse deve ser um modus operandi que nós devemos ter mesmo. Orar em todo o tempo. Em todo o tempo estar com um espírito de oração, provocando o Espírito Santo, sabendo o que está no coração de Deus. Mas eu sou uma defensora de você ter na sua agenda uma disciplina espiritual chamada oração. Nem que seja 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, mas nesse momento você vai se aplicar a estar em comunhão com o Senhor. E você pode fazer disso algo divertido. Não precisa ser mecânico. Esses dias eu coloquei, né? O ano está começando, então a gente coloca várias metas, né? E uma delas foi descongelar a skin corredora. Decidi que vou correr. E eu não sei se eu decidi que eu ia correr ou se eu iria orar mais, porque eu uso mais para orar do que para correr. Mas eu tornei aquele ambiente pela manhã agradável para estar com o Senhor. Agradável. É o meu momento inegociável de colocar os parafusos que estavam soltos do outro dia no eixo. De ajustar as coisas. Sabe, às vezes a gente está tão perturbado. Precisa tomar uma decisão, precisa ajustar uma coisa, está com um problema, está com uma questão, e a gente sai perguntando a todo mundo o que é que todo mundo acha. Mas o nosso lugar de oração, o nosso lugar secreto está inabitado. Mas o Senhor está nos chamando nesse tempo, não foi à toa que esse tema oração caiu mesmo no primeiro mês do ano. Nosso pastor sempre cita esse texto da palavra, né? Se as primícias forem santas, todo o resto será santo. Então, esse é um tempo oportuno, favorável de Deus para nós entendermos. A colocar a oração como prioridade e amadurecer nisso. Amém? E a oração em línguas vai desbloquear muitas pessoas nesse ano. Vai ativar muitas pessoas no sobrenatural esse ano. Então eu vou ler de novo, lá em 1 Coríntios, no capítulo 14, no versículo 2, está escrito: pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus. Então o falar em línguas é falar ao Senhor, é falar com o Senhor, é estar em comunhão com o Senhor. Visto que ninguém o entende e em espírito fala mistérios. Então quando ele fala, falar em língua não é falar a homem. Então nós entendemos que o falar em língua não é falar inglês, não é falar espanhol, porque isso é falar a homem. Se existe alguém que entende o outro idioma, né, seja inglês, seja espanhol, seja não sei o que for, mas falar em línguas é falar com o Senhor. Em espírito fala mistérios. Existe uma outra versão, né, para essa palavra mistério. Significa conselhos, vontade. E hoje mesmo eu estava ouvindo alguém falar e essa pessoa falou o termo, né, trocar figurinhas. Estava ali trocando figurinhas, ou seja, ela falava, ele falava, eu falava. E eu fiquei pensando, né, que falar em línguas é como trocar figurinhas com Deus. É esse lugar em que nós falamos com o Senhor. Onde nós lançamos sobre Ele demandas, ansiedades, pressões, mas Ele também fala conosco. Ele começa a falar conosco mistérios, conselhos, desejos, vontade. Sabe, quando você começa a falar mistérios com o Senhor em línguas, muitos mistérios começam a ser descortinados para você.
Sabe, antes de engatar essa marcha de falar em línguas, uma pessoa dá uma carreira na igreja, uma pessoa começar a gritar, a falar, a se expressar, a gente fica assim, né? Eu lembro a primeira vez que eu estava no Verbo da Vida, eu vi uma pessoa dando uma carreira, e eu olhei assim, é para correr também? O que é que está acontecendo? Mas quando a gente começa a amadurecer espiritualmente, outros comportamentos espirituais passam a ser normais. Por causa da maturidade espiritual. Maturidade. O falar em línguas vai nos edificar, vai trazer crescimento mesmo para a gente. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 14, versículos 14 e 15, está escrito: porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Então, Kenneth Hagin, muito sabiamente, ele explica isso, que a oração em línguas é o seu espírito, tendo comunhão perfeita com Deus. Não é uma oração que passa pelo seu raciocínio, em que você começa a fazer as contas, em que você começa a ver que não vai dar certo, que está tudo na... Não, é uma oração perfeita e direta com o Senhor. Amém? Nós vamos entender também que essa é uma oração inspirada pelo Espírito Santo. Então é uma oração que nunca vai lhe conduzir ao erro. Depois de orar em línguas, se você for submisso a isso, você nunca vai tomar uma decisão equivocada. Porque o Espírito Santo de Deus, que sonda as profundezas de Deus, vai direcionar, vai nortear, vai trazer inspiração, vai trazer instrução. E você vai sair desse lugar de comunhão com o Senhor, instruído, inspirado, fortalecido, edificado. Amém? Lá em Judas, no capítulo 1, no versículo 20, está escrito: vós, porém, amados, edificando-vos a vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. Então, quando você está orando no Espírito Santo, você está falando em outras línguas, você está crescendo. Você está crescendo por dentro. Você está crescendo para baixo. Você está crescendo em profundidade no Senhor. Então, orar em línguas vai resultar na edificação da vossa fé santíssima. Quer crescer no Senhor? Quer ver sua fé ficando fortalecida para desafios maiores? Comece a orar em línguas. Isso eu não estou falando para você de conto de carochinha, não estou lhe dando uma metodologia de homens, eu estou falando para você aquilo que a palavra fala. Sobre edificar a nossa fé com oração em outras línguas. O que fala em outras línguas a si mesmo se edifica, mas o que profetiza edifica a igreja. E ele vai fazer esse paralelo lá em 1 Coríntios, da oração em línguas, e quando há interpretação dessas línguas, seja por quem está falando, ou por outro membro, por exemplo, da igreja, outro irmão, essa interpretação, essas línguas com interpretação vão ser equivalentes à profecia, porque traz mesmo a edificação, para o coletivo. Então, além de crescer espiritualmente e colaborar para a nossa edificação pessoal, a oração em línguas também vai contribuir para a edificação coletiva. O último texto, 1 Coríntios, no capítulo 2, versículos 9 ao 12. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhum imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois quem dentre dos homens conhece as coisas do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Sabe, existe alguém que conhece as profundezas de Deus. Existe alguém que conhece as suas profundezas também. E essa pessoa se chama Espírito Santo. E esse Espírito, essa pessoa maravilhosa, sonda, esquadrinha as profundezas, o profundo de Deus e traz para nós. Meu irmão, isso é tão profundo, porque tantas vezes a nossa paz é bombardeada porque a gente fica como quem não sabe das coisas, ignorante acerca de coisas da nossa vida, da nossa família, do mundo, da nação, da economia. Mas existe dentro de nós um Espírito. Existe em nós um Espírito que sonda
as profundezas da mente de Deus. Um espírito criativo. O espírito da verdade. Não é um espírito de mentira, um espírito de engano. É um espírito da verdade. O espírito da profecia. Não precisamos mais ficar atrás de profetas, batendo na porta dos profetas, incomodando, mandando mensagem. Não tem uma palavra para mim, não. Porque o espírito da profecia se move dentro de nós. E o testemunho de Cristo é esse espírito. Se você precisa de revelação de quem é Jesus, esse espírito vai lhe revelar Jesus. Amém? Próximo versículo, por favor. Esse eu quero que vocês abram comigo, por favor. É o último versículo. Romanos capítulo 8, versículo 26 e 27. Se você deseja conhecer outras realidades acerca da vida no Espírito, fica como atividade de casa. Leiam Romanos. É a minha carta favorita. Capítulos 5 e 8 são os meus favoritos. Romanos capítulo 8, versículo 26 e 27 está escrito: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Eu quero que você fique de pé, nós estamos acabando. Esse texto, querido, é tão precioso. Gemidos inexprimíveis. Eu estava vendo em um dos dicionários de língua grega, e esses gemidos inexprimíveis, eles podem ser traduzidos como expressões que não podem ser traduzidas em uma linguagem articulada. Gemidos inexprimíveis. Oração em línguas. O Espírito Santo de Deus nos ajudará, nos assistirá, pegará conosco fardos, limitações. Sabe, às vezes a gente quer engessar a oração. E nós tivemos uma série sobre o ensino da oração. Mas esse ensino não é para que você fique engessado. Para que você ache que oração é só se for assim. Porque o Espírito Santo vai conduzir você por caminhos que você nunca achou que iria entrar. Vai se abrir, se descortinar diante de você uma rota totalmente nova na oração. Eu declaro em nome de Jesus novas experiências com a oração. Novas experiências com o fluxo de ser guiado e movido pelo Espírito Santo. Não serão orações feitas de nós mesmos, do nosso intelecto, da nossa perspectiva, mas o Espírito Santo de Deus que assiste, que ajuda, que auxilia, que intercede os filhos de Deus, trará para nós, oh Pai, descortinando, realidades espirituais. Realidades espirituais. Se você é batizado no Espírito Santo, você pode começar a exercitar o falar em línguas agora mesmo. O falar em línguas é uma expressão vocal em um idioma desconhecido. É uma expressão vocal. Eu não vou ter tempo, eu gostaria de ministrar batismo no Espírito Santo. Mas eu creio que o Espírito Santo de Deus pode batizar pessoas onde você estiver. Inclusive se você estiver nos assistindo aí, online, nos assistindo de forma síncrona. Põe a mão sobre o seu ventre. É lá onde está o teu Espírito. E é com ele que o Espírito Santo de Deus compartilha coisas. Começa a dar lugar ao Espírito. Oh, shekarandalabra hasundorobrocho combros. Robrocosombroche yambras. Rebrahasukorombros. Pai, o Senhor é aquele que batiza. O Senhor é aquele que batiza. E nós liberamos na autoridade do nome de Jesus batismos no Espírito Santo. Pessoas sendo batizadas no Espírito Santo.
Em nome de Jesus, chamamos a evidência do falar em línguas. Em nome de Jesus, pessoas entrando em um novo ritmo na oração, porque descobriram a porta para o sobrenatural. Oh Pai, em nome de Jesus, novas experiências, mais profundo. Oh Pai, em nome de Jesus. Eu oro também por pessoas que já vivenciaram coisas no seu secreto, na comunhão com o Espírito Santo, mas que por algum motivo ficaram enfraquecidas e já não oram mais em línguas. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Paulo escreve a Timóteo: reaviva o dom que há em ti. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, nessa noite, pessoas sendo avivadas, não somente nesse dom, mas em outros dons. Você que já recebeu o dom de cura, em nome de Jesus, seja avivado. Seja avivado. Em nome de Jesus. Oh, brocossondere candalabrababash. Robrohosu corombrosh. Robrocossou robroche querembrababás. Rebabás, existe mais. Existe mais da parte do Senhor. Você não veio nesse lugar, nessa quinta, só para molhar os seus pés. Existe mais. Existe mais da parte do Senhor. De tudo aquilo que você já experimentou, existe mais. Mais profundo. Mais profundo. A palavra fala sobre um abismo que chama outro abismo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu declaro que a vida com Deus vai ser assim para você. Um abismo chamando outro abismo. Às vezes vai parecer que você não tem nada, mas você tem coordenadas. Você entrou em um rio, em um oceano, em um mar mais profundo. Fique com as coordenadas. Fique com as coordenadas. Pai, nós oramos em nome de Jesus por um novo tempo, Senhor, sobre o Verbo Mossoró. Um novo tempo, Senhor, em nossas vidas pessoais, no nosso secreto, no íntimo, Senhor, da nossa vida com o Senhor, em que nós iremos destampar alguns caminhos, onde nós iremos desbravar rotas novas, em nome de Jesus. Algo completamente novo, em nome de Jesus. Aleluia. Irmão, tem algo que fala profundamente comigo. Sempre que eu lembro, e eu lembro com constância. Eu li em algum dos livros de Kenneth Hagin, ele falando sobre a sua vida de oração. E ele falando que às vezes ele entrava no seu quarto, ele se ajoelhava e ele começava a orar. E ele ia tão profundo na oração, e ele ficava tão consciente das coisas do Espírito e do reino de Deus. Quando ele se percebia, quando ele se dava em si, ele ficava receoso de não conseguir voltar para a realidade. Eu oro para que isso aconteça em nossas vidas. Eu oro para que isso aconteça na minha vida. Para que a gente experimente de momentos de comunhão com o Espírito tão profundo, tão denso. Sabe, algo denso, pesado, que seja difícil desconectar. Em nome de Jesus, densidade. Densidade. Não tenha os seus momentos de oração como algo comum. Ah, mas Deus lá vai me ouvir. Quem sou eu para pedir alguma coisa a Deus? Quando você ora, é como se Jesus estivesse orando. A palavra fala que Deus não rejeita um coração quebrantado e contrito. Entre nesse lugar. Quando eu digo entre nesse lugar, é nesse fluxo de oração. Entre nesse lugar com a consciência de que o Espírito de Deus está levando você a outros níveis. Não é natural. Orar não é natural. Saia desse lugar de naturalidade na oração e deixe o Espírito Santo
pegar você pela mão e lhe conduzir a novas rotas. Seja em língua, seja no seu entendimento, seja em adoração, seja em rendição, seja em quebrantamento. Mas deixe Ele mover você. Deixe Ele mover você. Saia desse lugar de governo na oração. Sabe, enquanto eu gerava esse culto, era isso que eu percebia. Pessoas com rédeas na vida de oração. Mas está chegando um tempo em nossas vidas em que nós vamos perder todas as rédeas. E quem vai nos conduzir em oração é o Espírito Santo. E é por isso que você vai ter resultados. É por isso que você vai ser preciso. No nosso ministério houve um profeta, Gilson Lima. E certa vez eu estava ouvindo o Bispo Guto falando sobre ele. E Bispo Guto estava falando, Gilson era como alguém que desarmava bombas. Ele nem sabia dos problemas que nós aqui da diretoria estávamos enfrentando. Mas com intercessão, com uma oração guiada, com uma oração inspirada, ele ia lá silenciosamente no seu quarto, no seu secreto, de joelhos, em pé, não sei. Mas ele ia lá e desarmava bombas. Eu declaro você desarmando bombas no seu trabalho, na sua família, com seus filhos, no seu matrimônio, nesse ministério, onde o Senhor tem plantado você sendo alguém que desarma, alguém que destrói as armadilhas mesmo do diabo. Amém? É isso, querido. O meu tempo já passou 5 minutos. Vocês me perdoem, mas nós só começamos algo aqui. Amém? Isso vai pegar em nós em outros momentos, porque Deus confirma a sua palavra. Sabe, nessa semana coloca uma disciplina. 15 minutos orando em línguas. 15 minutos. Você vai ver que você não vai querer ficar somente na entrada. Você vai pedir o cardápio. Você vai querer a refeição completa, depois a sobremesa. Quando você vê, você engatou. 1, 2, 3, 4, 10 horas em oração. Porque tornou-se algo fácil e leve. Porque é assim que tem que ser a vida no Espírito. Amém?